paz do Senhor. Bem-vindo a mais um Resumo EBD. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse segundo trimestre as lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos com o tema Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista desse trimestre é o pastor Elinaldo Renovato. Ele é líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. O texto áureo nos diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, sendo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7. A verdade prática nos diz assim: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em 4 textos: Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, Atos capítulo 13, versículo 1, Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7 e Tiago capítulo 3, versículo 1. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da Palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Você se preocupa com a exatidão com que a palavra é ensinada ou interpretada? Você deseja ver vidas de outras pessoas mudando como resultado das informações que lhes são fornecidas? Então você provavelmente pode ser uma pessoa que recebeu o dom de ensinar. Vemos exemplo de ensino em toda a Bíblia Sagrada. O próprio Jesus foi um grande instrutor e Jesus ordenou a seus discípulos dizendo: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe ordenei. Jesus ordenou a seus discípulos que ensinassem os novos discípulos tudo que ele havia ordenado, instruindo tanto na doutrina quanto na vida santa. Essa ordem é dada para todos os crentes, sem exceção. E esse ensino deve ser passado sendo uma pessoa possuidora de dom do ensino ou não. Ele diz respeito no tocante ao discípulo, para que este fique semelhante a seu mentor, e não do mestre apropriadamente dito, entendeu? Que tem responsabilidade de alimentar uma congregação ou grupo de um ensino específico. Os ministros de Cristo não devem ensinar os mandamentos dos homens ou qualquer coisa que seja de sua própria autoria ou de outros homens, mas somente aquilo que é ordenado por Cristo. Cerca de 60 vezes, Jesus é chamado de mestre nos evangelhos, Rabone. Grande parte do seu ministério foi ocupado com o ensino. Embora Jesus fosse conhecido como um curador de multidões, o Evangelho nos conta em detalhes o principal ministério que ele teve, como ensinar as coisas de Deus, por meio de parábolas, histórias, exemplos e, às vezes, ensinamentos meio duros e difíceis. Jesus continuamente ensinou pessoas no templo, nos campos, à beira-mar, andando na estrada. Ele ensinava nas sinagogas, em casas particulares, nas aldeias, nas cidades, em vários lugares. Ele foi reconhecido como mestre pelos coletores de impostos, pelos escribas e fariseus, pelo jovem rico, pelos discípulos, pelo cego de Jericó e pelos discípulos de João, e até por Maria Madalena, além de outros.
O que distinguia o ensino de Jesus com o ensino dos escribas e fariseus era a autoridade que ele ensinava. Esse era o diferencial. Todos se maravilhavam de sua doutrina. A autoridade da mensagem de Cristo era decorrente do fato de ele explicar, exemplificar em sua própria vida. Ele viveu o que ensinou e ensinou o que viveu. Quando ele ensinou a orar, é porque ele tinha uma vida de oração e comunhão com o Pai. Quando ele ensinou sobre o perdão, é porque ele vivenciava o dia a dia a praticar o perdão. Por essa razão, Lucas, ao relatar o ministério do mestre, coloca em primeiro lugar a ação e depois o ensino. Fiz o primeiro trato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Atos capítulo 1, versículo 1. Ninguém ensinou como Jesus. As verdades mais profundas eram reveladas com autoridade e simplicidade e ilustrava seus ensinos com parábolas e fatos comuns no cotidiano. Seus métodos variavam de acordo com a ocasião e as necessidades do ouvinte. E isso serve para nós, professores, também. Precisamos saber qual é o tipo de aluno que você está de frente com ele para saber como conduzir um ensino. Não adianta, às vezes, você falar palavras tão difíceis, tão acadêmicas, se as pessoas que estão ali são pessoas que não chegaram a esse grau de estudo. E isso Jesus sabia fazer muito bem. Ele ensinou principalmente através de parábolas, utilizando a linguagem do povo. Seus ensinos eram repletos de ilustrações e exemplos do dia a dia, tais como pesca, rede, peixe, árvore, fruto, solo, semente. Muito inteligente, né? Muito cheio de sabedoria. Para descrever, por exemplo, o amor de Deus pelos pescadores, ele falou sobre o pastor que saiu em busca de uma ovelha desgarrada, de uma mulher que perdeu a dracma, de um pai que esperava ansiosamente o retorno do filho que estava distante. Os ensinos de Jesus não alcançavam só o intelecto dos ouvintes, mas principalmente o coração. Eles eram ministrados no poder do Espírito Santo. Eles eram ministrados com o poder do Espírito Santo como um resplendor de luz que dissipava as trevas, as dúvidas, implantando nos corações profunda convicção da verdade. Um dos discípulos que o ouvia no caminho de Emaús disse, Lucas 24, 32, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Após a ascensão do Senhor, os apóstolos deram continuidade ao ministério do ensino da palavra de Deus, conforme Jesus lhe tinha designado. O magistério era considerado uma profissão altamente valorizada, não só nos círculos judaicos, mas também nos gregos. Ser mestre na igreja primitiva também era uma posição exaltada. Poucos eram chamados de mestre. Uma grande responsabilidade foi colocada sobre os mestres de serem precisos, sábios, diligentes em suas pesquisas e habilidosos em sua habilidade de apresentar informações. Uma das marcas da igreja do primeiro século era a perseverança na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos dedicavam à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. Paulo e Barnabé passaram um ano ensinando na igreja da Antioquia. Lucas diz que naquela igreja havia mestres. Paulo ficou 3 anos ensinando em Éfeso, em Corinto. Ficou 1 ano e 6 meses e seus últimos dias em Roma foram ocupados com o ensino da palavra de Deus. Em sua epístola, Paulo ensinou sobre a dedicação ao ensino da palavra de Deus.
Então, note que a igreja, no primeiro século da igreja, tudo estava baseado em cima dos ensinos. Então, a importância que é ter um mestre em nosso meio é muito importante para o desenvolvimento do corpo de Cristo, para a edificação deste corpo. A palavra grega para aqueles que têm o dom espiritual de ensino é didáskalos, que quer dizer professor, mestre ou aquele que transmite um conhecimento. A palavra didasco significa ensinar, instruir, instilar, doutrina, explicar e expor. A palavra didática vem daí, que é a arte de transmitir conhecimento, a técnica de ensinar. Necessariamente não é uma pessoa que obteve uma formação acadêmica na área do magistério, ou mesmo que concluiu uma pós-graduação em nível de doutorado. É uma dádiva de Deus à igreja. Então veja bem, o dom do ministério, o dom do mestre, de doutor, não é algo que é aprendido nas grandes faculdades. Não, é uma dádiva, é um dom. A pessoa pode ter uma faculdade, a pessoa pode sim ter um ensino superior, mas o dom é algo que vem de Deus e não necessariamente a pessoa precisa ter uma formação acadêmica para isso. Não que não seja também tão necessário, mas realmente é algo que tem que ser entendido, que não é aquele que fez uma faculdade, é algo que é sobrenatural, é uma dádiva, é um presente, é um dom que vem do alto. Aqueles com o dom espiritual de ensinar amam, são as características daquele que tem essa capacidade, que tem esse dom, elas têm isso naturalmente nelas, na questão do ensino. Elas amam estudar a palavra de Deus por longos períodos de tempo. Eles consomem as escrituras como alimento para os seus corações e almas, e mente com o propósito expresso de conhecê-lo e então torná-lo conhecido a outros. Não é algo que a pessoa aprende e não repassa. Ela aprende, ela busca aprender cada dia mais para poder passar a outros. E isso não está escrito na escola bíblica dominical, quer dizer, isso não está restrito, à escola dominical. As pessoas acham que a pessoa que tem um dom do ensino, de mestre, fica restrito a EBD. Isso não está restrito a EBD. Pode ser em grupos familiares, pode ser a uma pessoa e não tão somente dentro da escola bíblica dominical, como alguns pensam. Eles querem saber o que Deus revelou de si mesmo e o que Ele requer de nós como pessoas criadas à sua imagem. Eles sentem grande alegria e satisfação em ver outros aprenderem e aplicarem a verdade da palavra de Deus em suas vidas. Eles adoram ver como o Evangelho está presente nas Escrituras e como eles glorifica e engrandece Jesus Cristo nos corações, nas vidas daqueles que o amam pela graça. O mestre de que fala Efésios capítulo 11 é um equipador dos outros e até mesmo de outros mestres. O Espírito Santo dá a certas pessoas o dom espiritual de ensino para que ajudem a igreja a cumprir o seu ministério como coluna, sustentáculo da verdade. O dom espiritual de ensino é aquele que carrega uma grande responsabilidade na igreja. Na verdade, Tiago capítulo 3, versículo 1, adverte sobre isso. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, o que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então, a responsabilidade daquele que se levanta para ensinar sem ter antes sentado para aprender também é muito arriscado, porque será cobrado tudo que é falado, tudo que você está ensinando outra pessoa, lhe será cobrado se você estiver fazendo erroneamente, desleixadamente. Então, a pessoa que tem o dom do ensino, que haja dedicação, que é algo que está falando até no textual da nossa lição, Romanos capítulo 12, versículo 7, que haja dedicação no ensino.
Como todo crente, os professores devem ser mordomos de cada palavra que sai da sua boca. Mas a maior responsabilidade para a qual são chamados é ser mordomos da palavra de Deus para com o seu povo, eficazmente o que a Bíblia diz, o que significa e como nós, como seguidores de Jesus Cristo, devemos aplicá-la em nossas vidas aqui, agora. Então, o ensino da palavra de Deus, ele é diferente do secular, porque o ensino da palavra de Deus está lidando com almas, está lidando com algo espiritual e não só com a matéria em si, como as pessoas pensam. O professor de escola dominical, ele tem, como nós estamos aqui falando sobre a escola bíblica dominical, que é o sentido desse canal, é você ter a preocupação ao final de cada, aliás, até a própria revista coloca para a gente quais os objetivos específicos. Então, toda lição tem os objetivos específicos que o professor tem que se atentar a isso. Por quê? A cada final de cada lição, o aluno tem que sair da escola bíblica dominical, no caso, entendendo o que foi falado. Não é só o professor pegar a revista, falar, ler e não interpretar o que está sendo falado, ou não ter a preocupação de perguntar, você entendeu? Todos entenderam? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem professor que só fala e não dá chance para que o aluno, às vezes, tire alguma dúvida. E ainda que você, como professor, isso é algo que todo professor sabe, se ele não sabe responder, é não deixar o aluno sem resposta. Eu não posso responder nesse momento, eu não me recordo, vou me aprofundar, vou pesquisar e vou trazer a resposta a você. Mas não quer dizer, não vou te responder, deixa isso para lá, isso não é para você. Não é assim que funciona mais, isso não pega mais no tempo que nós estamos vivendo. O professor pode estar em pé dando aula e o aluno pode estar com o celular na mão, observando, pesquisando tudo aquilo que ele está falando. Então, tenha sabedoria nessa questão. É muito sério o tempo que nós estamos vivendo. O maior problema é o professor que não busca mais, não se aprofunda mais. Escola bíblica dominical, que o ensino da palavra não precisa necessariamente em todas as igrejas são pelas manhãs, muitos são até na parte já da noite, já emendando com o culto, mas aqueles que estão ali, que estão se esforçando para estar de manhã ali, que às vezes trabalha a semana toda, só tem às vezes o domingo para dormir um pouquinho mais. Então, quando ele vai para a escola dominical, a aula não pode ser aquela coisa apática, então tem que ser um pouco mais didático, tem que buscar mais recursos para que aquele aluno esteja estimulado e interessado de estar ali. Existe requisito necessário ao mestre. Nós sabemos que quando nós falamos de escola bíblica dominical, muitos são lançados para estar ali de pé. E muitos não têm o chamado realmente, por mais que ele queira, ele não tem realmente o chamado. Sem este dom, a igreja cairia rapidamente no erro e no pecado. Os professores estão lá para garantir que isso não aconteça. Eles odeiam quando as escrituras são abusadas e usadas fora do contexto ou com más intenções. Eles amam a verdade e falam a verdade em amor. Qualquer dom deve ser usado em amor. Eles amam a verdade e falam a verdade em amor. Eles nunca irão esconder ou reter isso. Pelo contrário, eles desejam seguir os passos de Jesus que ensinou nas sinagogas e no templo, bem como em qualquer lugar onde o povo estava reunido. Eles são chamados a demonstrar o amor de Deus enquanto revelam sua verdade ao mundo sem medo. O efeito de seu ministério é a defesa da palavra de Deus e o crescimento e maturidade de sua noiva até o dia do seu retorno. Eles devem ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Eles devem ter uma obediência à palavra de Deus. Não pode viver em desacordo, aberto com os princípios bíblicos. Deve ser sensível, terno, interessado na necessidade dos outros. Então, um bom professor, um bom mestre, ele tem a preocupação de observar aquele aluno. Eu já tive aluna
que não enxergava nada. Ela usava óculos e chegou a usar até uma lupa. Ela já dorme no Senhor. E ela usava uma lupa. Então ela tinha uma dificuldade de enxergar. Então você tem que ter determinada deficiência. Como eu tenho uma aluna que usa aparelho auditivo, então eu tenho até a tendência já de falar alto, devido já a essa aluna. E quando eu observo que ela está com um olhar, eu observo o rosto dela. Você escutou? Você entendeu? Você não escutou? Tenha preocupação, porque você tem uma classe muitas vezes muito grande e aquela que está lá atrás nem escuta o que você falou, só aqui da frente, e olhe lá. Então, o tom de voz que você está usando, a preocupação, não há uma coisinha montada, como muitos ensinam, porque nesse Brasil grande que nós vivemos, existe comunidades, existe igrejas de pessoas muito humildes. Então, o professor ele tem que trabalhar em cima daquele intelecto, daquele grau de intelecto de cada um, de capacidade de cada um. E há pessoas e há alunos que você tem que puxar de canto e dar uma atenção, às vezes, especial. E o professor que ama ensinar a palavra de Deus, ele faz isso, ele não vai sair de lá, problema dela, ela que busca aprender em casa. Não existe isso num verdadeiro professor que tem o dom do ensino. Ele deve ter uma atitude positiva e entusiasta. O professor ele tem que entusiasmar aquele ouvinte, aquele aluno. O caráter do professor influencia o ensino. Não deve ser muito passivo ou pessimista. Deve ser uma pessoa com autoridade. Jesus ensinava com autoridade. Essa qualidade pode se desenvolver quando há uma convicção genuína do que estamos engajados em um importante ministério espiritual. A segurança é o que faz muitas pessoas perderem, a insegurança é o que faz muitas pessoas perderem suas qualidades de liderança. Um professor de escola bíblica dominical não pode viver pedindo desculpa, ou ele sabe ou ele não sabe. Então o professor fica, me desculpe se eu ofendi alguém, pelo amor de Deus, eu já cansei de ver isso. Eu, antes de estar de pé, eu fiquei sentada há muito tempo. E, se possível, sempre estou podendo sentar, eu sento para aprender. Porque nós temos sede, temos fome da palavra de Deus todos os dias de nossas vidas. Nós queremos sempre buscar algo mais, sempre se aprofundar, porque essa fonte nunca acaba, é inesgotável, que vem de Deus. O ser professor da palavra de Deus é o maior privilégio que se pode desfrutar. Significa estar intimamente ligado ao mestre por excelência, que é Deus. E nós, professores de escola bíblica dominical, não somos tão valorizados. Não é diferente do secular. Não somos tão valorizados. São poucos professores, existem muito poucos querem se levantar por causa da grande responsabilidade e nós também não estamos tão valorizados. Sabemos que existem muitas congregações, igrejas, que não há recursos e não sequer liberam recursos para determinados professores. Às vezes as pessoas querem usar um computador, usar um recurso visual, alguma coisa e não tem recurso nenhum, investimento. E isso não é só classe dos adultos, crianças que gastam tanto, que precisam de tantos materiais. Qualificar um professor, ajudar ele para que a aula dele melhore, eu acho que é um dever de toda igreja, toda igreja. O dom de ensino inclui uma grande preocupação com uma sequência sistemática. Os professores procuram apresentar o material de uma forma que seja fácil para os outros seguirem. Então, se o tema vai falar, por exemplo, de Israel, você traz um mapa. Então, esses recursos, às vezes, são necessários para a melhor compreensão. Tudo que é visual fica muito mais gravado na mente do aluno. O dom de ensino inclui a preocupação com a exatidão das palavras e do uso da linguagem. É aquilo que eu já falei. Se a classe, se os seus alunos não são pessoas acadêmicas, então por que você quer usar coisas tão difíceis, palavras tão difíceis e sentidos para quê? Você tem que tentar ser o mais lógico possível, o mais prático possível. O professor se preocupa com as definições precisas e as nuances. Então você vai trazer em grego, em hebraico, você vem trazendo e é muito melhor quando tem algo visual mesmo.
é muito melhor mesmo, o aluno fica muito mais interessado. O professor tem que estar organizado, não só no seu trato, como vestir, no seu falar, no seu material que você está trazendo. Quando você traz uma folha escrita, impressa, para dar na mão daquele aluno sobre aquele assunto, daquele tema, você está demonstrando a sua dedicação, que você se importa, que você não é mais um, você se importa com aquele aluno. Eu me lembro que quando eu me iniciei, em 1900 bolinha, quem é minha aluna que estiver assistindo vai saber disso, que muitos professores já tinham um computador no início da internet, há muitos anos. E eu não tinha computador. Eu tinha que correr para uma lan house, ficava horas em uma lan house. Eu não tinha um computador, não tinha uma impressora. Eu tinha, sabe o quê? Uma máquina de escrever. E eu fazia tudo na máquina de escrever. Enquanto outros professores já tinham tudo impresso, bonitinho, eu às vezes não tinha nem condições de imprimir nada. Então eu fazia tudo na máquina de escrever. E muitas alunas minhas do passado, antigas, muitos anos atrás, guardam até hoje todas aquelas pequenas apostilas que eu fazia na Escola Bíblica Dominical. Então, uma dedicação. O verdadeiro professor, ele tem essa preocupação, ele quer trazer algo a mais para o aluno. O professor pode ser irritante às vezes, porque está sempre perguntando. Tem aluno que às vezes não gosta, né? Quando faz a pergunta, fica aquele silêncio, mas é importante. O que você quer dizer com isso? Mas é necessário, ele quer ouvir e falar com precisão. Quem você compreendeu, tem que ter essa preocupação. Inclui o prazer de pesquisar e relatar o máximo de detalhes possíveis. O Evangelho de Lucas contém mais detalhes, pode prestar atenção nisso. O Evangelho de Lucas contém mais detalhes sobre os eventos importantes do que qualquer outro evangelho. Ele é muito mais detalhista. Lucas vê significado nos detalhes. Quem tem o dom de ensinar se delicia com a própria pesquisa. Você não, professor? Eu sim, eu fico muito. Quando eu aprendo algo novo, eu fico louca para poder passar isso para alguém. E já tem até certas pessoas que eu já até ligo e falo. Porque é muito bom, é muito gostoso falar da palavra de Deus. Quem tem o dom de ensinar, se delicia com a própria pesquisa, ele fica muito feliz em ver significado em detalhes, pode ter sido esquecidos por outras pessoas. Uma vez adquirida essa informação, o professor deseja compartilhar tudo o que sabe. Verdade. Às vezes isso pode ser mais informação do que os outros desejam ou precisam ouvir, mas o professor se sente compelido a ensinar a todos. Nenhum outro escritor do Evangelho nos fala sobre o nascimento de Jesus, como Lucas nos conta. Quase 3 capítulos do seu Evangelho são dedicados ao nascimento de Jesus. Ele não apenas conta a história de Maria e José, mas também as histórias de Zacarias e Isabel, de Simeão e Ana. Ele não lida apenas com os fatos da história, mas com diálogos, monólogos e referências do Antigo Testamento. Então você vê como é diferente Lucas dos outros evangelhos. O ensino sistemático é muito importante e cada professor tem um método de ensino. Ninguém é igual a ninguém, cada um desenvolve o seu método. Aqueles que operam sob a orientação do Espírito Santo, que recorrem, que são talentosos como professores, não acharão o ensino um fardo, de maneira nenhuma. Se você é professor e está se sentindo que isso é um fardo para você, então você não tem esse chamado, porque nós não vamos ter tapinha nas costas, muitos não vão gostar de você, tem assuntos que vai realmente confrontar o aluno, então muitas das vezes vai ter confusão, não é fácil, então não há reconhecimentos muitas das vezes. Então, se você está buscando outras coisas além disso, sobre isso, você está no lugar errado. Então, ele se dedica totalmente, não vê isso como um fardo. Em vez disso, esses comportamentos serão a maneira natural de responder a qualquer oportunidade de ensinar. Não, em qualquer situação vai estar ali apto para ensinar. Infelizmente, os crentes, às vezes, são mais atraídos para ver movimentos do que para ouvir ensinos claros da palavra de Deus, que produzirá crescimento espiritual e santidade
as suas vidas. Nós ficamos tristes quando nós vemos um culto de movimento, assim de gente, lotam as igrejas, mas quando é no outro dia, que é um domingo, que tem escola bíblica dominical, você sabe quem é quem. Ali se revela quem é quem, porque não vão, não querem aprender e querem continuar no erro. A Bíblia fala sobre ensino e pregação. O ensino é mais lógico e instrutivo, enquanto a pregação é mais inspiradora e motivadora. Os evangelistas geralmente pregam, professores e pastores geralmente ensinam. Não é todo, e tem uma coisa, não é todo professor, irmão, que sabe pregar, né? Geralmente o professor ele só sabe ensinar, então quando ele vai pregar, ele prega ensinando. E nem todo mundo gosta, que as pessoas querem ver que ele receba. E isso não vai vir de um professor. Então, tem isso. Tem isso. Os evangelhos geralmente pregam, os professores e os pastores geralmente ensinam. Não é todos. Existe professores que pregam bem, que desenvolvem uma pregação, aquela coisa. Tem, mas nem todos. E eu acho que a pregação tem que ser, sim, em volta com o ensino, sim. Os apóstolos pregam e ensinam. É uma pena que alguns crentes não reconheçam o valor do ensino. Aí aqui eu peguei algo que está na revista de 2014, que o pastor Erinaldo Renovados tinha colocado, que nessa não veio. Eu achei importante pegar e passar aqui para quem não tem essa revista antiga. Que diferença entre dom ministerial de mestre e o dom do ensino, né? O dom, alguns escritores erroneamente confundem o dom ministerial de mestre com o dom de ensinar, que é serviço. Então, o dom de mestre, né, é um dom ministerial. E o dom de ensinar é serviço. Mas é importante salientar que o dom ministerial de mestre ou doutor é exclusivo para obreiros. Já o dom de ensinar, como dom de serviço, está acessível a todo cristão. Todo cristão pode ensinar. Todo cristão deve fazer discípulo. Então, muitos professores de discipulado da EBD possuem este dom e prestam grande serviço para o reino de Deus. Nós sabemos que na prática muitas vezes não ocorre. Nós sabemos que biblicamente até os presbíteros que deveriam estar de pé, e não são eles que muitas vezes estão. É a irmãzinha que estava ali, que falou bem, que desenvolveu um assunto, e o professor que está de pé nota nele, quem sabe, uma capacidade de ensinar, e a pessoa é levantada para ser professora. É o que muito acontece, né? E aí você vê que a coisa não desenvolve. Na prática, nós não vemos isso. Na prática, tem pessoas que têm esse dom, mas estão sentadas e às vezes não querem levantar para ensinar de forma alguma. E a carência que existe dentro da igreja de levantar professores é tão grande que levanta qualquer pessoa. E aí existe aquele fracasso, aquela frustração. Muitos professores de discipulado da EBD possuem este dom e prestam grande serviço ao reino de Deus. Sim. No entanto, além de possuir este dom, é necessário que o professor seja um amante da Bíblia e dos bons livros, dedicado ao ensino e tenha uma vida exemplar na igreja, na família e na sociedade. Uma pessoa com talento natural para ensinar pode ensinar quase tudo, mas uma pessoa com um dom espiritual de ensino ensina o conteúdo da Bíblia. Nenhum novo material se origina de alguém com um dom de ensino. O professor simplesmente explica ou expõe o significado do texto da Bíblia. Só porque alguns ensinam a Bíblia, não significa que sejam professores. Muitos ensinam simplesmente porque gostam ou se sentem obrigados, mas o professor que tem o dom sobrenatural de ensinar, ele frequentemente recebe revelações sobrenaturais da palavra de Deus e é capaz de explicar a Bíblia de uma forma que seja compreensível e aplicável. Como professor, você deve reconhecer a influência que você tem sobre os seus alunos. Diante deles, você é um representante de Jesus. E o que eles virem você fazer irá nortear grande parte e o destino de suas vidas. Tente exercer uma influência positiva sobre eles. O professor ensina um pouco pelo que fala, um pouco mais pelo que faz, muito mais pelo que é. Agradeça a Deus pelos professores da Bíblia. O dom de ensino, como todos os dons, é para o bem do corpo de Cristo. Deus coloca aqueles que
quem ama e chama para cargo de dar outros dons do Espírito Santo. E tudo se destina a equipar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a maturidade da humanidade, a medida da estatura e de plenitude de Cristo. E um dos maiores benefícios de aprender com um professor de Bíblia é que, para que não sejamos mais crianças sacudidos pelas ondas e levados por todos os ventos de doutrina, pela astúcia humana, pela astúcia em esquemas enganosos. Deus abençoe sua semana. Queremos, Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor.